Irmãos, deixa eu compartilhar algo antes de ler Romanos 12. Estamos num jejum. Você está sendo abençoado no jejum? Amém? Tem sido um tempo muito importante para mim. Espero que esteja sendo para você. Jejum é abstinência de alimentos. Jejum é deixar de comer por 12 horas, 6 horas, 24 horas, 72 horas, como você resolver fazer. Jejum é separação de alimentos, para você ter uma comunhão com Deus e ter uma experiência com Deus. Então é importante fazer o jejum. Estamos nessa campanha. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, porque eu como pastor, e líder desse ministério, é uma delícia quando a gente prega fora. Quando eu prego lá no Devanir, eu prego em alguma nação, eu prego em algum lugar, é uma delícia pregar fora. Porque você não conhece ninguém, não sabe a história de ninguém, eu não sei se ele tem uma empresa ou não, se ela dança, se não dança, eu não sei nada, então você fica à vontade. Mas na igreja, a gente já conhece um pouquinho da história de alguns, daquele que está vivendo uma coisa, um momento agora, tal. E às vezes eu já tenho a palavra, e aí eu falo assim, Senhor Deus, eu preciso entregar, o Senhor vai me dando versículos, então eu vou falar de versículos. E eu gostaria que você, como filho, por favor, receba o que Deus tem para você. Não entre no campo da razão humana, achando que eu vou usar o púlpito para mandar algum recado para você, tá bom? O púlpito é digno, eu não faço isso. Se eu tiver que fazer isso, eu faço na internet. Eu faço lá na internet. Aqui não. Aqui eu não dou recado, aqui eu entrego a palavra de Deus. Então, se alguma coisa você olhar e falar assim, puxa vida, mas é que o apóstolo sabe, não estou fazendo isso, eu preciso que você se liberte, senão você não recebe. E eu tenho que ministrar exatamente sobre isso, sobre essas mentiras do diabo que nos impedem de receber. Porque se você já tem um problema de paternidade, se você já tem um problema de uma alma desconfiada, ferida, se você já tem um problema de ter sido machucado quando você era jovem, você já está aí, armado. E de repente eu falo alguma coisa e você já, bloqueia, como se fosse um tijolo refratário. Deixa o fogo chegar em você, não eu não quero chegar em você. Eu queria que você fosse muito abençoado, mas eu quero que você seja o que Jesus quer que você seja. Amém? Então se desarme, nós estamos numa campanha para que a nossa mente seja transformada. E se você não se desarmar, não vai acontecer nada, vai ser mais um culto. E nós não estamos aqui para fazermos mais um culto, nós queremos que realmente o Espírito Santo ministre o nosso coração. Amém? Então esteja pronto para receber. Romanos 12, eu vou ler somente o versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que nós estamos pedindo para Deus, que Deus nos dê a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a nossa mente for renovada. Fale comigo, se a minha mente for renovada, eu vou experimentar o que é bom, agradável e perfeito. Repete isso para o teu irmão, se tua mente for renovada, você vai experimentar o que é bom, agradável e perfeito. Fala para ele, se tua mente renovar, você vai experimentar. Vamos orar? Vamos orar? Deixa eu procurar um casal aqui, se está aqui entre nós. Não está. É que tem mais um casal que está esperando neném, então eu já ia falar, mas não veio. Bem, vamos orar? Amado Deus, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe agora em nome de Jesus. E que o Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, possa fazer a obra que o Senhor quer fazer na nossa vida. Faz, ó Deus, o que o Senhor quer fazer. Renova, Senhor, a nossa mente. Tira, ó Deus, aquilo que pode estar impedindo-nos, ó Deus, de experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós, porque sabemos que o Senhor tem algo bom, agradável e perfeito.
Abençoa-nos nesta noite, Senhor. Abençoa o nosso coração e abençoa a nossa família que está aqui, aqueles que estão do nosso lado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu quero dar mais um passo nessa noite a respeito de uma mente renovada. Quero falar um pouco mais. Nós começamos na semana passada e começamos a falar sobre uma mente renovada. E nós vimos na semana passada que nós temos a mente de Cristo. Fale comigo, eu tenho a mente de Cristo. Nós vimos isso na semana passada, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo trouxe a mente de Cristo sobre nós, porque o próprio Espírito é o Senhor. Então nós temos esse poder em nós do Espírito Santo e uma mente que é de Deus para operar milagres e nos dirigir, que é o Espírito Santo, que é o próprio Senhor. Mas também nós vimos na semana passada que em oposição a isso está a minha carne, a minha mente natural, que se coloca em oposição à mente de Cristo, e a minha mente natural, como diz lá em Coríntios capítulo 3, se eu não alinhar a minha mente de homem e me tornar um homem espiritual para alinhar a minha mente com a mente de Cristo e fazer com que elas caminhem juntas, ou seja, eu nem percebo, eu estou andando, mas eu não estou percebendo se a minha mente, se eu estou sendo dirigido por Cristo ou não, porque se eu alinho a minha mente com a do Senhor, por meio daquilo que Ele me revela na sua palavra, eu vou viver uma vida comum, só que as minhas direções, as minhas decisões, estão em cima daquilo que Ele já me revelou. Então eu tenho uma mente natural que vai se opor a isso, e eu vi que se essa mente natural se opor à mente de Cristo, eu vou ficar agindo como uma criança. E nós vimos na primeira ministração da campanha, que o homem carnal, ele é como uma criança, ele não sai do lugar, ele não consegue andar de bicicleta, ele fica gatinhando o tempo inteiro, ele pode ficar com cabelo branco, ele pode ter ruga, ele pode ficar velho na igreja, mas ele continua sendo uma criança. Por quê? Porque não amadurece, não deixa Cristo. Então o homem natural, quando ele é governado, o homem carnal, quando ele é governado pela sua mente, ele vive como criança e não avança. E nós vimos que o homem que não avança, o homem que é como uma criança, ele acaba sendo disciplinado todo o tempo. Mas também nós aprendemos na semana passada que nós temos também um inimigo que vai trabalhar contra os nossos pensamentos. E ele vai com seus dardos inflamados tentar nos atingir e colocar em dúvida aquilo que Deus nos ensina. Nós vimos Eva, como ela foi atingida pelo inimigo, e como o diabo destrói os princípios, os fundamentos, né, de Deus, aquilo que Deus coloca para nos proteger. O diabo vai tentar destruir o que Deus coloca de proteção sobre a nossa vida. E falei um pouquinho sobre isso. Por que o diabo não foi falar com Adão? Por que o diabo não foi falar com Adão? Foi falar com Eva primeiro. Por que ele não foi direto no Adão? Porque o diabo sabe princípios de autoridade. Ele sabe onde vai derrubar. É mais fácil derrubar este do que aquele. Então ele vai no lugar para fazer um strike, fazer um estrago. E nós aprendemos isso, que Satanás vai vir com os dardos inflamados. E nós vimos então filtros, fale comigo, filtros. Nós aprendemos então 2 filtros simples, mas que são extremamente necessários para que eu renove a minha mente, para que os padrões do mundo não entrem aqui dentro. Senão daqui a pouco eu estou amando a Deus a terra, sou pai de pet, coloco o sobrenome do meu cachorro, e eu já falei aqui, você ame o máximo que você puder amar seu cachorro, mas ele tem o lugar dele. E a pessoa que está do teu lado, ela tem um lugar de excelência, porque a obra-prima de Deus é o homem, não é a natureza. Eu não sei se você sabe, mas em 1 Pedro diz que Deus vai queimar esse mundo, vai torrar esse lugar aqui, vai fazer novo. Porque isso aqui está cheio de pecado. Mas Deus não vai torrar o homem, pelo menos aqueles que são dele.
Amém? Então eu preciso renovar minha mente. E eu preciso de 2 filtros. Um filtro é a palavra de Deus. Preciso meditar nessa palavra todos os dias. Não é só quando eu venho nos domingos. Eu tenho que ter um hábito de ler a Bíblia todos os dias. E ministrei isso na primeira noite. 95% das coisas que nós fazemos são hábitos. Então eu tenho que colocar dentro do meu hábito a palavra de Deus. Porque esse é um filtro. Como é que eu vou dizer não para as coisas do mundo se eu não sei a palavra de Deus? E aí o diabo vem com aquelas sugestões emocionais para nos conquistar, para nos desqualificar, para nos colocar em xeque. Eu lembro, não vou pregar sobre isso novamente, mas eu lembro quando a Cristiane era pequenininha, gente. Quando a Cristiane era pequenininha, a minha primeira filha. Você sabe como o pai trata primeiro os filhos, né? Muito cuidado, muito mais rigor do que com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Mas a gente não sabe como cuidar do primeiro filho, a gente está aprendendo. É o primeiro. Então é todo aquele cuidado. E aí a Cristiane vinha, pequenininha, e ela falava assim: pai, vai ter quadrilha lá na escola, vai ter festa junina. E eu olhava. E eu e o Adriano já sabíamos o que nós tínhamos que fazer, mas a criança vem, e aí você fala, você não vai participar, o que o professor faz? Você não vai dançar, então vem para cá. Aí todo mundo dança, todo mundo ensaia, e sua filha lá olhando, que nem um ET. Não é fácil, é fácil? Não é fácil, mas eu tenho um posicionamento. É o meu posicionamento, é o que eu cresci nele. Então, se eu não cresço, eu agora me sujeito a esses olhinhos, a esse amor, e me sujeito ao erro. Então, eu preciso usar o primeiro filtro, que é o conhecimento da palavra de Deus. O segundo filtro que nós vimos é o escudo da fé. Porque uma vez que eu me posiciono com a palavra de Deus, agora o diabo vai contestar essa fé que eu tenho. Por isso que o escudo é da fé para nos proteger dos dados inflamados do maligno. E aprendemos, então eu preciso do escudo da fé. Então você tem um princípio de Deus na sua vida? Eu tenho. O diabo vai te atacar? Levanta o escudo da fé e coloca por terra, porque ele vai tentar contestar aquilo que Deus falou com você. Vai tentar trazer dúvida sobre aquilo. Foi assim que ele fez com Eva. Amém? Tudo bem, pessoal? Então nós aprendemos que nós temos a mente de Cristo. Eu preciso fazer com que a mente de Cristo agora vire, né, uma coisa só com a minha mente, e eu caminhe pensando nas coisas do alto. Eu quero ter prazer nesse mundo, eu quero passear, eu quero desfrutar, eu quero amar, eu quero ter amigos, mas tudo isso tem que ter um padrão. Esse padrão não são dos meus pais, nem dos meus avós, a menos que meus pais, meus avós, minha geração seja do Senhor. Do contrário, o padrão é este. E eu preciso aprender. Isso vai nos trazer uma boa, agradável e perfeita vontade. Tem custo? Lógico que tem. Mas o resultado é maravilhoso. O resultado é o que nós queremos. Porque todo mundo fala assim: eu quero a vontade de Deus na minha vida. Quer mesmo? Eu quero. Então você tem que renovar a sua mente. Você tem que agora se sujeitar ao que Deus nos ensina e não às emoções desse mundo. Vamos avançar mais um pouquinho? Porque eu quero que você abra, por favor, a palavra de Deus antes de abrir lá em Coríntios, olha, vamos tentar entender o que Paulo fala aqui em Romanos. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu quero avançar e quero que você entenda um pouquinho sobre essa noite, porque essa noite eu quero ministrar ao seu coração sobre prestar um culto racional. Uma mente renovada vai prestar a Deus um culto racional. Vamos falar um pouquinho sobre o que é prestar um culto racional. Como é que você entende esse versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que você entende isso? Vamos agora avançar, tá bom? Vamos caminhar?
Vamos para o segundo dia da ministração? O que é um culto racional? Bom, primeiro que nós temos que parar e entender que quem está escrevendo aqui é um judeu, não é um brasileiro, nem um araraquarense, senão ele ia falar de suco de laranja, cana de açúcar. Mas ele está falando aqui de culto racional. Então, você tem que entender o que um judeu está falando. Porque esse judeu chamado Paulo, um cristão, ele está falando daquilo que ele está vendo. Nós estamos aqui por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. O templo ainda está construindo, o templo só vai ser destruído no ano 70. Então o templo existe, o judeu continua sacrificando, o judeu continua levando para dentro do templo os seus animais e ali no altar sacrificando animais para que os seus pecados sejam perdoados. Ali estão os religiosos, os fariseus, ali estão os saduceus questionando a questão da ressurreição, ali tem todo tipo de pessoa que você pode imaginar envolvido com Paulo, dentro de religiosidade, dentro de tradições, de culturas, assim como nós hoje. Como nós, vamos trazer um pouquinho para nós. Nós temos um monte de tradições no Brasil. Tem os religiosos que têm a questão do Dia dos Mortos. Tem outros religiosos que têm o Dia das Bruxas. Tem outros que acreditam em Halloween. Nós temos um monte de tradições entre nós, um monte de compreensões. Amém? Tem pessoas que têm sua religião com relação a um padrão social, né? Porque são religiões, ela tem um código ali que ela segue, de conduta, socialmente dizendo, com relação a seus gêneros, com relação a tudo. Nós estamos aí no meio de um monte de informação de pessoas que pensam diferentes de nós. Só que Paulo está falando daquilo que é dele, como judeu. E o que ele está vendo é que o judeu continua dependendo de sacrifícios. E Paulo fala assim, olha, eu quero rogar a Deus, eu quero fazer uma oração por você, para que você possa entregar o teu corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Porque o judeu, ele entregava uma vítima, e quando ele saía daquela entrega, ele saía somente com um morto, com um corpo, um cadáver de um animal. Quando acabava o sacrifício, vocês estão comigo? Amém? Estamos andando juntos? Quando o judeu levava a vítima para o sacerdote, e acabava o sacrifício, o que sobrava ali? Sangue e uma vítima, o corpo de um animal, o cadáver de um animal. Era o que sobrava, era o que ele tinha. E Paulo agora fala assim, olha, vocês estão vendo aquilo? Eu quero rogar a Deus para que por meio da misericórdia dele, você possa apresentar a Deus um sacrifício vivo, não morto. Um sacrifício santo, separado, que é o teu culto racional. E aí tem duas palavras interessantes, culto e racional. Então Paulo está falando de sacerdote. Está falando do quê? Porque nós não somos sacerdotes. Quem falou sobre sacerdote é o apóstolo Pedro. 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos sacerdotes, amém? Nós fechamos os nossos olhos, podemos entrar na presença de Deus. Com o olho aberto podemos entrar na presença de Deus. É só falar, Pai, Ele está nos escutando. Entramos na presença dEle, amém? Amém, igreja? Somos os sacerdotes. E Paulo está dizendo o seguinte, você como sacerdote, você não vai entrar com vítima nenhuma. Por quê? Porque Cristo já morreu por nós. Nós não precisamos mais de vítimas. Nós não vamos mais entrar nesse momento de relação com Deus com um cadáver. Não vai sobrar um cadáver na tua mão. Vai entrar você na presença de Deus. É você que vai entrar na presença de Deus. Então tem que ser um culto racional. Você se entrega para Deus. Então agora vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Balança teu irmão, vamos caminhar? Amém? Vamos lá. Você é um sacerdote? Então o que Paulo está dizendo para nós? Que para renovar minha mente, eu preciso, como sacerdote, entregar um culto racional. Essa palavra culto, no original, está falando de serviço.
O sacerdote, dia após dia, ele oferecia vítimas diante do Senhor. Ou eram ofertas pacíficas, como flor de farinha, azeite, bolos com mel. Ele entregava suas ofertas. O sacerdote fazia isso o tempo inteiro. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quando o sacerdote saía de dentro do templo, ele continuava sendo sacerdote? Sim ou não? Ele continuava sendo santo? Quem olhava ele sabia que ele era um sacerdote? Sim. Então ele continua, mesmo fora do templo, ele continua sendo um. E Paulo está dizendo isso. Você é um sacerdote. Você é um filho de Deus. Não é só dentro da igreja, mas é jogando bola. Fala, Paulinho. Não, porque ele é juiz, ele vê o que acontece, né? Ele vê o que acontece quando dois homens estão disputando uma bola. Você é um sacerdote quando você está na tua empresa sozinho e teu chefe não está lá. Você é um sacerdote quando tua esposa não está na sua casa e você está lá. Você é um sacerdote quando você está no banheiro. Você é uma... Quando eu falo homem e mulher, tá bom, gente? Vou ficar falando sacerdotisa, porque olha o tamanho dessa palavra. Então, você é um sacerdote em todo e qualquer lugar que você vá. Amém, irmãos? E Paulo está dizendo isso. Apresente um culto. Um culto o quê? E essa palavra racional, ela é mais interessante ainda, porque racional não está querendo falar assim, racional é com inteligência, não é racional com inteligência não, é um culto lógico, é uma vida lógica. A partir do momento que eu pertenço ao Senhor Jesus, as minhas atitudes, dentro ou fora da igreja, tem que ser uma vida lógica, uma vida coerente com aquilo que eu creio. Eu tenho que viver no nível desta palavra. Então Paulo começa assim, pelas misericórdias de Deus, apresente você, em vez de você ficar levando sacrifícios, que depois no final você só tem um cadáver, vá você e se entregue a Deus, continue prestando seu serviço a Deus, dia após dia, onde quer que você esteja. Se ofereça a Deus a todo momento. Faça isso, sirva a Deus, faça isso como um culto, como um serviço a Deus. E esse seja um serviço lógico, coerente, que faz parte daquele que te chamou, para aquele que te chamou. Quem é que te chamou? Foi o apóstolo Edson? Foi a pessoa que está do teu lado? Quem é que te chamou? Foi Cristo Jesus. Ele que falou assim para você, venha como você está que eu vou te abençoar. Aí você disse, eu vou. Então se você disse, eu vou, você acabou de entrar na presença dEle, e dessa presença agora, 24 horas você está servindo Ele. Se você não renovar sua mente nesse sentido, você vai continuar, lembra quando eu falei isso na primeira noite, você lembra quando nós não conhecíamos a Deus, que nós íamos na igreja, seja qual for a igreja, nós íamos na igreja, quantas pessoas saía da igreja, já acendia o cigarro, brigava com a esposa, olhava o vestido da outra, não entendia nada do que aconteceu na missa. Lembra disso? Você pode estar fazendo a mesma coisa aqui dentro. Eu posso estar fazendo a mesma coisa aqui em cima. Eu preciso renovar minha mente e entender que eu estou servindo a Cristo. Se eu não entender isso, eu continuo no mesmo nível, como um religioso. Abre, por favor, agora, a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Vocês lembram como é que Satanás enganou Eva? Vocês lembram? Satanás enganou Eva e fez com que ela fosse desabilitada da graça e da honra que Deus tinha dado para ela. Ela era uma mulher que tinha presença de Deus, mas o diabo enganou ela, tirou ela dessa condição de honra. Então, olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11. Acharam?
Porque eu quero viver dentro dessa lógica. Eu quero viver servindo a Deus. Eu quero viver prestando honra e glória a Deus. Só que o diabo vai trabalhar com mentiras para que isso não flua na minha vida. Então, olha 2 Coríntios capítulo 11, acharam? Olha o que está escrito no versículo 1. Quisera eu, Paulo que está falando, suportasseis um pouco mais a minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, para um pouquinho, vamos entender? Paulo está dizendo o seguinte: me suporte, eu vou te entregar algumas coisas que não são fáceis, mas eu quero preparar você, para que você se apresente ao noivo, que é Cristo. Ontem no espetáculo das crianças, a última parte do espetáculo era isso: o noivo está voltando, nós vamos nos encontrar com o noivo. Então é com Cristo. O meu negócio não é com ele, nem com ele, é com Cristo. E porque o meu negócio é com Cristo, eu vou ser uma bênção para ele e para ele. Agora, olha só o que diz 2 Coríntios 11, continue. Mas receio, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa. Onde que ele está tentando trabalhar? Assim seja também corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versículo 4, se na verdade, vindo alguém pregar outro evangelho que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tedes recebido, ou evangelho diferente que não tedes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: irmãos, preste bem atenção, esse é o recado de Paulo. Por isso que eu falei para você um pouquinho antes, eu não tenho intenção nenhuma de te confrontar, no sentido de trazer algo que você fale assim, aquele sabe da minha vida. Eu não tenho nenhuma intenção disso. Mas Paulo está dizendo o seguinte: pessoal, assim como Satanás enganou Eva, ele está fazendo a mesma coisa hoje, para tirar a tua mente de Cristo, para desconectar você de Cristo, desta mente que Ele te deu, que é dele, para você começar a pensar como Ele quer, pensar nas coisas dele, viver para Ele. Agora, como é que Ele vai fazer isso? Porque o versículo 3 diz que Satanás vai fazer isso, mas o versículo 4 diz como é que Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso trazendo um evangelho falso, com pregações estranhas, com um espírito diferente do que nós temos recebido, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho das Escrituras. Então, agora eu te faço uma pergunta: olha, está cada vez mais complicado, não está? Sim ou não? Deixa eu te dizer, está cada vez mais complicado. Eu acho mais complicado, porque se eu já tenho que me guardar do que eu estou vendo do mundo, agora Paulo está dizendo que tem gente usando o evangelho, tem gente usando o espírito que está sobre esse mundo, demônios, para me confundir. Vamos lá, pessoal, não quero que você caminhe comigo por obrigação, eu quero que você use sua mente. É isso que está escrito aqui, sim ou não? É o que está escrito. Não está falando do livro de Sheixonoye aqui, não está falando de Allan Kardec, não está falando de outro evangelho. Ou seja, está usando as Escrituras com outro propósito, com outro fim, com outro objeto, com outro objetivo. Então, se eu não crescer nessa palavra, olha os riscos. Por favor, deixe aqui o texto, vamos para Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 13, mas eu não quero gastar todo esse tempo. Tiago capítulo 3. O apóstolo diz que esta mentira do diabo, irmãos, ela é tão organizada que ela parece até como uma sabedoria. Parece até com o quê? Sabedoria. Porque, veja bem, eu não vou chegar no Toninho, no Velosa, que está ali, aquele homem bonito, simpático ali, eu não vou chegar nele e vou falar para ele assim:
ô Toninho, Deus te odeia e Ele quer acabar com você. O Toninho vai falar, ô apóstolo, você não sabe nada da Bíblia, não é isso que a Bíblia fala. Então eu não vou chegar para ele com uma mentira dessa. Eu vou chegar com sabedoria, para tentar persuadir ele. Se necessário, eu vou usar até a Bíblia, para enganar ele. E se ele não tiver experiências com esta palavra, ele pode ser enganado por qualquer um. Antes de ler Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu me converti com 21 anos, eu já tinha sido tanto enganado, porque eu sempre amei Deus. Eu não sabia que Deus era esse ser sobrenatural e santo que hoje eu conheço. Mas eu sabia que Ele existia. Porque eu vim de uma família espírita, eu acreditava que Ele era um espírito evoluído, uma coisa de luz. Mas eu sabia que Ele existia. Porque qualquer pessoa simples, ignorante, ao ver uma flor, você fala, alguém criou isso. A pessoa só nega que Deus criou uma flor ou um passarinho quando ela começa a estudar muito. Porque na simplicidade ela não nega. Você vai em qualquer tribo de índio que nunca ouviu um homem branco, nunca viu um ser humano, a não ser aquele pessoal da tribo. Ele sabe que existe um Deus, ele fala, tem um Deus fogo, Deus sol, Deus lua. Porque a natureza revela que existe um Deus. Quando eu me converti, eu tinha sido tão enganado, mas tão enganado, que a primeira coisa que eu falei, eu nem sabia o que era ser crente. Eu falei assim, eu vou para o seminário, estou cansado de ser enganado. Eu vou estudar a Bíblia. Eu entrei no seminário, o professor falou assim, abre em Gênesis. Eu começava, Gênesis? Eu não sabia onde estava Gênesis. Não sabia nada, não tenho vergonha. Não sabia nada. Mas eu falei, eu vou estudar porque eu estou cansado de ser enganado. Se você não estudar a palavra, se você não tiver esse tempo com a palavra, se você não estiver firme para ouvir uma boa palavra na igreja e você olhar essa palavra, se ela é verdadeira, você vai ser enganado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em João que o espírito do anticristo já está sobre o mundo, enganando os crentes. Porque não é para enganar o mundo, concorda? Você acha que o diabo está tentando enganar o mundo? Não, o mundo já está no engano. Ele quer enganar quem? Os filhos de Deus. Então, olha aqui o que diz em Tiago, quem dentre vós, versículo 13, quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. E aqui ele vai tratar a questão de polêmicas no meio da igreja. Mostrem mansidão e sabedoria, mediante condigno procedimento, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mentais contra a verdade. Agora, o versículo 15 traz uma verdade aqui, que eu posso colocar ela no contexto ou fora do contexto. Essa verdade é a seguinte, esta não é a sabedoria que desce do alto. Então tem uma sabedoria que desce do alto. Amém? Tem uma sabedoria que desce do alto. Mas tem uma outra sabedoria. Tem uma sabedoria que é terrena. Ela é animal. E ela é também? Então nós temos uma sabedoria que vem de Deus, mas também nós temos aí entre nós um campo de sabedoria que ela é terrena. Ela é animal. E ela é demoníaca. Eu preciso, então, me preparar para esse culto racional. Eu quero chegar numa mente renovada, então eu tenho que ter um culto racional. Esse culto é o meu serviço a Deus, onde quer que eu esteja. Onde você vai estar amanhã pelo seu hábito? Onde você vai estar amanhã, 9 horas da manhã? Fala para quem está do seu lado, onde você está 9 horas da manhã amanhã? Você já sabe, ó. Você já sabe. Sabe ou não sabe? Vai estar lá na loja, né, Ed Carlos? Quantos alunos estão de férias e vão estar dormindo amanhã de manhã? Oh, glória a Deus! Né? Já sabe que vai estar dormindo. Ok.
Se você já sabe o que você vai fazer amanhã, você tem que saber que você está servindo a Deus, que você é um sacerdote do Senhor. Se você quer uma mente renovada, você tem que sair com esse entendimento. Eu vou prestar culto a Deus, eu vou fazer um serviço a Deus, e vou fazer esse serviço com coerência. Com coerência. Então eu quero te mostrar alguns níveis nessa noite, níveis de confrontos que vão tentar impedir você, para que você não tenha coerência. E aí você vai entrar nesse jejum dessa semana, pedindo a Deus: Senhor, me ajude, para que nesses níveis de confronto eu vença. O primeiro nível de confronto é o nível da arena. Fale comigo, arena. Abre lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Vamos ler de novo? Eu quero que você leia comigo, por favor, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Até aí, não façais o que é do vosso. Você tem um pensamento, esse pensamento está junto com Cristo. Então você quer fazer a vontade de Deus. Amanhã você sai para fazer o teu culto a Deus, lá fora, com a tua vida, a tua família. É assim que eu vou cuidar dos meus filhos, é assim que eu vou cuidar do meu casamento, é assim que eu vou cuidar da minha empresa, é fazendo um serviço para Deus. Que legal, é assim. Tá bom, só que a carne vai se levantar contra isso, contra o que você quer, para que você não faça o que está no seu pensamento. O que você está querendo fazer hoje, amanhã, a carne vai te colocar dentro de um ringue, e ela vai te chamar: vem cá. Você está querendo fazer a vontade de Deus? Eu quero amar minha esposa como parte mais frágil. Aí a esposa, quando você está saindo para trabalhar, tua esposa fala uma coisa que você já não gosta. Aí a carne fala assim: vem cá, vem para o ringue, vamos conversar, vamos brigar agora. Primeiro nível de conflito é esse nível da arena, onde a nossa carne o tempo inteiro vai estar tentando guerrear contra os princípios e valores de Deus. Esse é o primeiro nível. Deixa eu te falar, isso é tão grave, porque algumas pessoas não dão valor para isso. Mas isso é muito grave, porque desse nível nós vamos para o segundo. Mas deixa eu te falar um pouquinho desse nível. Esse é o nível pior que tem. É o nível onde a tua carne vai batalhar com você e vai tentar te convencer que você está certo naquilo que você está errado. O diabo vai fazer de tudo para que você ache que você está certo naquilo que você está errado. Então olha só como funciona. Se eu estiver errado, você me fale, tá bom? Não agora, senão você vai atrapalhar o culto, no final do culto. Mas pode vir falar comigo. Mas como que acontece? Você sabe qual a vontade de Deus, você já sabe o que Deus pede para você, de repente acontece alguma coisa errada, e aí você olha e fala assim, o Espírito Santo fala assim: não faça isso. Ó o Espírito, na tua mente. Mas a tua carne fala assim: vem, vamos. Você vai perder, você vai ser humilhado, você vai deixar assim? Não, você não vai deixar assim, você não é tonto. Não, vem, vamos conversar. Você não vai deixar assim, coloca isso por terra. E a Bíblia diz que Jesus é um leão. Você não é filho de leão? Então, filho, levanta a voz aí, ruge. E daqui a pouco você está ouvindo coisas e usando a própria palavra para fazer bobagem. Para fazer bobagem. Foi assim que o diabo fez com Eva. Foi assim que o diabo fez com Eva. Usou a palavra. Não foi assim que Deus disse? E olha, deixa eu te falar, esse nível é ruim esse nível da arena, ele é tão
perigoso, porque nós começamos a gerar mentira em cima de mentira. O diabo te convence por uma mentira, e a partir do momento que você começa a se convencer daquela mentira, aquilo passa a ser uma verdade na sua vida. E mentira precisa de mais mentira. Mentira não se sustenta sozinha. Mentira precisa cada vez de mais mentiras. Então olha só o que aconteceu com Adão e Eva. Primeira mentira, você vai ser como Deus. Não. Mas a serpente disse que nós vamos ser Deus. Nós vamos ser como Deus. Vamos comer. Primeira mentira. Eles comeram. Qual que é a segunda mentira? Vamos nos esconder. Pergunta, alguém consegue se esconder de Deus? Mas eles acreditaram na mentira. E agora Deus nos achou. Vamos falar outra mentira. Não fui eu não, foi a mulher. Aí a mulher fala assim, não fui eu não, foi a... Vão continuar mentindo para Deus, não fui eu não, foi ela. Vão colocar a culpa em outras pessoas. Vem para o ringue. Fale que aquilo que Deus te falou não é verdade. Estabeleça uma outra verdade. Esse nível é um nível extremamente perigoso. É um nível extremamente perigoso. É onde o inimigo começa a guerrear contra as verdades que nós sabemos de Deus. E quando o inimigo começa a afetar os meus pensamentos, começa a mudar também aquilo que Deus tem determinado na minha vida. Porque Deus tem algo determinado para a minha vida, mas eu começo a mudar os meus pensamentos, aquilo que Deus tem determinado não chega até mim. Então esse é o primeiro nível. Agora escute, não há nada que esteja ruim que não fique, não é verdade? Tem coisa que está ruim e fica. Então eu vou te falar uma coisa como um pai espiritual. Lembra que eu já estou te ensinando? Com todo respeito te ensinando. Se você não amadurecer, vai ficar como criança, não vai sair do lugar. Você precisa amadurecer. Agora olha só, pessoas que vivem neste nível de mentira, vai ter algo pior lá na frente, porque vem o segundo nível. Abre, por favor, a palavra de Deus em 2 Coríntios. Abre lá, 2 Coríntios capítulo 10. Eu amo o apóstolo Paulo. Ele é muito inteligente e ele é muito coerente e muito organizado. O Espírito Santo usou esse homem inteligente e coerente para trazer revelações profundas para nós. Achou? 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Então vamos lá. Diz assim o versículo 3. Porque, embora andando na carne, eu estou nesse corpo, não guerreio segundo a carne. Eu não vou brigar conforme a carne. Porque as armas da nossa milícia não são... E sim poderosas em Deus para destruir o quê? Anulando sofismas. Então vamos parar aqui um pouquinho, porque eu poderia ler até o final. Mas vou parar aqui um pouquinho. As minhas armas de guerra não são carnais. Elas são espirituais. Para destruir o quê? Destruir o quê? Fale mais alto. Destruir o quê? Mais alto. Destruir o quê? Fortalezas. Então olha só. Se você vive o primeiro nível, jogando por terra toda a verdade de Deus e dando espaço para a carne e fazendo com que a verdade se torne uma mentira, isso vai se tornar lá na frente uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Vamos pensar? Eu e a Adriana já estivemos na Europa e nós já estivemos em castelos que são verdadeiras fortalezas. Você só encontra lá na Europa porque são lugares de muita guerra. O que é uma fortaleza? Vamos pensar? Fortaleza, me ajuda, vê se eu estou certo. Fortaleza é aquela pessoa que pega uma pedra de qualquer jeito, joga em qualquer lugar e se esconde atrás dela para que o inimigo não acerte ela. Amém? Não? O que é uma fortaleza? Vamos pensar?
Porque Deus não usou palavras erradas aqui, irmãos. Quando Jesus fala que Ele é o pastor e nós somos ovelha, Ele usou a palavra certa. Quando Ele falou que Israel é a oliveira, Ele usou a palavra certa. Não existe um exemplo na Bíblia errado, porque Deus usou as palavras certas. Ele é muito capaz, inteligente e poderoso. Então, se Ele está falando que existem fortalezas na nossa mente, como é que é uma fortaleza? O que é uma fortaleza? Bom, fortaleza é uma pedra que eu vou trabalhar nela, e eu vou colocar ela num lugar, junto com outras pedras, e vou me proteger com essas pedras. E depois que eu me proteger com essa pedra, eu posso abrir um rego aqui na frente, para que ninguém entre, posso colocar lugares para os meus flecheiros. Fortaleza é um lugar onde eu vou ficar protegido. E ninguém vai entrar. O que é uma fortaleza? É um lugar onde eu vou estar. E como é que se faz fortalezas? Fácil. Vai dando espaço para a carne. Vai dando lugar para as mentiras do diabo, você vai construindo as suas pedras. Cada vez uma pedra mentirosa, você vai levantando ela, vai colocando ela no lugar. Então, vai colocando as pedras mentirosas. E daqui a pouco, quando você estiver com todas as pedras mentirosas na sua frente, agora você vem procurar o apóstolo. Aí eu tenho vontade de matar. Não, sabe porque a fortaleza o que é? Um lugar onde você está? Então agora, olha só se isso não é verdade, gente. A Bíblia não mente. A pessoa agora levantou sua fortaleza. Essa fortaleza não começa de um dia para o outro. Isso é você vai dando lugar para a carne e vai estabelecendo mentiras. Essas mentiras vão virando essas pedras. Está seguindo o entendimento? Primeiro nível é aceitar as mentiras. Primeiro nível é negar a verdade. Primeiro nível é deixar nesse ringue a carne te vencer. Você vai fazendo as pedras. Daqui a pouco você está com a tua fortaleza. Aí você chega para mim e fala assim: apóstolo, vamos conversar? Vamos. Estou com um problema no casamento. Vamos sentar, vamos conversar. Só que a pessoa não quer falar sobre o casamento. Ela quer falar sobre a separação. E ela já está com tudo que eu falo, ela já está protegida. Ela não quer mais o casamento. Ela já veio aceitando os argumentos da carne, os argumentos do diabo, foi fazendo as suas pedras, levantou o seu monumento, e agora ela chega e fala: você está com um problema, eu quero que você me ajude. Mentirosa, que ajuda nada. Você quer o apoio para a separação, porque você já está todo preparado, seja ele homem ou mulher. E aí vem, e a gente tem, aí eu vou tentar falar alguma coisa, quando você fala alguma coisa, a pessoa não deixa você abrir, ela não abre a porta, e ela já tem todos os argumentos, você fala, bate só nas paredes, e tudo paredes mentirosas, bem encaixadas, arrumadas. Eu lembro que eu fui falar com um pastor lá de Moçambique. Poderia falar de exemplos daqui, mas eu falei com um pastor de Moçambique, o pastor falou assim para mim: sabe, eu acabei com o meu casamento, porque em 1930, começa com data, as pedras cortadas, arrumadinhas, colocadas. Eu lembro quando eu estava com ela um dia e eu vi que eu não devia ter casado. Olha, uma lembrança fantástica. E coloca as pedras tudo direitinho. Aí você vai falar com a pessoa, o que você vai fazer? Mata. Não tem outra saída. Porque a pessoa está cheia de mentiras. E deixa eu te falar uma coisa com muito amor, e agora eu estou falando isso até para que você aprenda isso. São poucos os que estão com a fortaleza, porque a fortaleza ela vai acontecendo, não tem jeito. As mentiras vão entrando. Se a pessoa não viver em santidade, se ela não viver como um homem espiritual, que ela olha e fala assim: eu vou estabelecer a verdade, isso é mentira, saia. Isso é mentira, saia. Mentira, saia. Se ela não fizer isso, isso vai vir, ela se desconecta de Deus, ela começa a viver essas mentiras, e ela começa: não amo mais meu marido.
Mas você tem filhos? Não, mas não tem problema. Como é? Qualquer argumento que você fala, a pessoa já está preparada. Ela já está armada. Não tem o que fazer mais. São poucos os que abrem a porta e falam assim, entra. Aí você olha e fala, você entra e vê aquela fortaleza e fala, Senhor Deus, quanto demônio aqui dentro. Aí você olha para a pessoa e fala, vamos tirar essas pedras. Vamos tirar essas mentiras. São poucos os que falam assim, vamos. E todos que falam vamos, são bem-sucedidos, porque a palavra de Deus vai abençoar essa vida. Mas a maioria fica na resistência, porque já está armado. Aí vem na igreja e fala, Deus renova a minha mente. Aí Deus fala assim, vou renovar a tua mente. Ame o teu marido. Não, ó, já tem essa pedra aqui, 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 essa pedra aqui. Nem Deus fala mais com ela. Nem Deus fala mais com ela. Ela já tem argumento para tudo. Você já viu aqueles irmãos que é só você sair de perto dele, ele vai falar mal de você? Pode estar num almoço com a família. Você não está lá. Não é teu irmão. Você não está naquela casa. Mas a pessoa vai detonar você. Aí você fala assim, o que está acontecendo? Armou tantas fortalezas, tantas mentiras, que não tem mais Deus para falar, não escuta mais nada. E aí acontece, essas fortalezas traz irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra mãe. Por favor, eu gosto de sempre dar algum versículo para você. Abre em Marcos capítulo 7. Eu preciso para te ensinar algo, me apoiar numa verdade bíblica. Eu preciso de verdades bíblicas. Então vamos pegar Marcos capítulo 7. Escute o que eu vou te falar. Quando você empodera uma mentira, deixa eu te fazer uma pergunta, quem que é o pai da mentira? Novamente, quem é o pai da mentira? Quem que te ensinou isso? O Senhor Jesus, foi Ele que falou isso, amém? Você acredita nisso mesmo, que Ele é o pai da mentira? Quando você empodera uma mentira, você está empoderando o mentiroso. Você está empoderando quem? Quem é o mentiroso? Se você empodera a verdade, você está empoderando aquele que é a verdade. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Então, se eu estou com um problema no meu casamento, na minha empresa, no meu relacionamento, seja com quem for, eu preciso trazer a verdade e não a mentira, porque a mentira vai empoderar o diabo. E olha só o que diz Marcos 7, é Jesus que está falando aqui, o nosso Senhor. Ele diz assim, ele está falando com os fariseus, ele está falando com aqueles que escutam e não aprendem nada. O fariseu, gente, olha, é uma raça tão complicada, porque eles estavam comendo com Jesus, eles estavam o quê? Não, eles estavam o quê? Comendo com Jesus e falando mal de Jesus. Que raça, gente. Não é complicado uma raça dessa? Sim ou não? Você já pensou, você chamou alguém para comer na sua casa e a pessoa está falando mal de você? Marcos capítulo 7, versículo 7. Jesus está dizendo assim, está falando para os fariseus, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Lembra que eu falei, tem sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Então eu vou ler novamente. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, está escrito assim na sua Bíblia, jeitosamente? Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria. Tem gente
que rejeita as coisas de Deus e jeitosamente. O que é jeitosamente? É de forma excelente. Essa palavra jeitosa quer dizer excelente, nobre, bela. Tem gente que de maneira excelente, nobre e bela vai falar mal do teu pastor, vai falar mal da tua igreja, vai falar mal do teu casamento, vai falar mal das pessoas, e ainda quem escutar vai achar que isso é bonito. Graças a Deus que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Aquilo que se levanta contra você, Deus vai te revelar. Mas escute, não entre nesse nível com essas pessoas. Não entre nesse nível de pessoas que jeitosamente querem tirar a proteção da tua vida. A igreja é proteção da tua vida. Se você combater a igreja ou combater os teus líderes, você não tem mais proteção nenhuma. Se você combater o teu marido, você não tem mais proteção nenhuma. Se você combater tua esposa, você não tem mais proteção nenhuma. O diabo tenta colocar você contra aquilo que te traz proteção. De forma jeitosa. Essas pessoas de forma jeitosa, elas nunca vão falar assim, olha, não se levante contra o ungido do Senhor. Ela nunca vai falar isso. Ela vai de forma jeitosa. Ela não vai chegar assim e vai falar assim, honra teu pai e tua mãe. Não, ela de forma jeitosa, ela vai. Ame o teu próximo. Não, ela não vai falar ame o teu próximo. Ela de forma jeitosa vai dizer por que ela está falando aquilo contra, sendo que o assunto nem era esse. Igreja, se você quer ter uma mente renovada, você tem que sair fora disso. Jesus disse que quem não ajunta, espalha. Se você andar com criança, você vai ser criança. Quem anda com criança é criança. Adulto não consegue. Adulto até brinca com criança, mas ele não fica andando com criança. Porque criança é doida. Lembra? Não fui eu que falei isso, é a Bíblia. Ela é doida. A estultice, a loucura está no coração dela. Então, se você quer ter uma mente renovada, você precisa agora tomar a posição para um culto racional. E esse culto racional vem do entendimento de quem eu sou. Sou um sacerdote e eu vou prestar serviço a Deus. Como sacerdote, eu vou prestar um serviço a Deus de forma lógica. Eu sei quem eu sou. Então, agora eu vou pegar os filtros, palavra de Deus, o escudo da fé, eu acredito no que está escrito, e eu vou me prevenir desses dois níveis. Um nível de batalha entre eu e a carne, e o nível em que vai montar essas pedras para impedir a verdade de chegar até mim. Você fala para uma pessoa assim, eu vou pegar exemplos bem simples, tá bom? Mas se você chegar para a pessoa e falar assim, ó, você não tem temor de se levantar contra o ungido do Senhor? Ela vai dar argumentos para se levantar. Ou seja, ela não tem temor nenhum da palavra. De forma jeitosa, ela vai arrumar um argumento. Pergunta, será que nós fazemos isso? Será que quando você está com um conflito no teu casamento, você não arruma jeitosamente algumas razões para você agir como você age? Eu preciso prestar um culto racional a Deus, lógico. Se eu sou crente na igreja, eu sou crente fora. O presbítero Mário disse assim, se você espremer um crente, tem que sair Cristo. É isso, tem que sair de nós. Então eu quero encerrar o culto. Eu quero encerrar o culto lendo somente o versículo 4 de Romanos 12. Volte lá, por favor. Romanos 12, vamos para o versículo 4. Lembra, a batalha está toda na mente, irmãos.
O nosso problema está na mente. Só que Deus nos deu a mente de Cristo. Olha o versículo 3, eu falei 4? Perdão, é o versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse versículo, ele é o versículo posterior daquele que não vai se conformar com esse século, que vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que renovou a sua mente. Esse que está buscando renovar a sua mente, diz o versículo 3, que segundo a graça que está sobre nós, eu não tenho que ficar pensando de mim além do que convém, eu tenho que pensar de mim aquilo que Cristo diz sobre mim. Eu tenho que entender que eu sou um sacerdote, que eu sou um filho de Deus. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai no céu e tenho pais aqui na terra, os meus pais espirituais, os líderes da igreja. Eu tenho que saber quem eu sou. Escute, não vou pregar sobre isso, não dá tempo, mas a primeira coisa que Satanás fez com Jesus na tentação, em Mateus capítulo 4, ele falou assim: se você é filho de Deus, sempre o diabo vai tentar tirar você da tua condição de paternidade. É ali que ele vai tentar te pegar. Porque se ele tirar você dessa condição de filho, você está vulnerável a tudo. Porque se você não é filho, quem que vai te ajudar? Só o chapulim colorado. Você vai confiar no chapulim? Eu não confiaria. Então nós temos Deus, nós temos uma identidade. Eu tenho que agora usar essa fé que Deus me deu para destruir essas fortalezas, colocar essas mentiras por terra e viver a verdade. Feche a sua Bíblia, por favor. Vamos guardar algo para o nosso jejum? Vamos jejuar essa semana, amém? Vamos guardar algo antes de você ficar em pé. Escute, vamos guardar algo? Eu fui chamado por Deus para apresentar a Ele um culto racional, a servir a Ele de forma lógica, não com morte, mas com a minha vida. Então, quando você passar por aquela porta, tanto para sair como para entrar, lá dentro, lá fora no estacionamento, na sua casa, onde você for, quando você passar por essa porta, entrando ou saindo, você continua a mesma pessoa. E você vai servir a Deus. A forma de você agir é uma forma de você servir a Deus. Mesmo que você não acredite ou esquecer disso, é assim que Deus fez e é assim que Deus quer. Porque você é um sacerdote. Então, viva de forma coerente. Não é fácil? Não, não é fácil. É fácil sair da carne para ir do espírito para a carne? É muito fácil. Mas aí, como homem espiritual, eu tenho a mente de Cristo, eu vou me juntar a Ele e vou falar: Senhor, deixa eu pensar agora como o Senhor pensa. Senhor, eu não estou conseguindo, olha essa situação. Olha o que a pessoa está fazendo contra mim. Todo pecado tem uma consequência. Existem coisas que a gente precisa, um filho faz uma coisa errada, nós temos que disciplinar. Isso é base, não é porque agora eu tenho a mente de Cristo e não corrijo mais, deixo de fazer o que quer, não. Existem consequências. Mas em nome de Jesus, tire as fortalezas da sua vida, comece a procurar. Porque isso vai te impedir, a hora que você mais precisar de ajuda, vai te impedir de ajuda chegar até você. Você já está tudo armado. Acredite, veja se não é uma verdade, se alguém que conversou com você sobre, eu não quero mais meu casamento, veja se a pessoa já não tem todos os argumentos do mundo já preparados para dizer isso. Assim também para quem quer qualquer coisa. Você fala com uma pessoa assim: meu irmão, por que você está fazendo isso? Porque fulano fez isso contra mim.
Mas isso é certo? Você está agindo assim? Está certo? Às vezes é líder. Onde nós estamos? Nós somos adultos ou somos crianças? Aí você quer andar perto? Não consigo. Eu não consigo. Porque eu estou correndo. Criança está lá caindo. Tem que ficar levantando. Levanta. Eu já... Aí eu falo, bispo, pega lá. Eu falo, pastor, pega lá. Pastora Cecília, está aqui embaixo. Pega lá. Eu vou correr. Mas quem anda perto de mim não anda perto de outro. Porque eu vou correr. Você não quer correr? Você não tem pressa? Desmonta as fortalezas. Tira o que está à sua volta aí, que está te impedindo. Para que alguém possa te ajudar. Para que teu coração se abra. Senão, só você está perdendo. Aí você está pedindo a Deus uma vida diferente. Está vindo na igreja, está dando dinheiro, está trabalhando aqui na igreja. E aí? Não, eu estou servindo a Ele, meu culto é para Ele. E não tem vítima não tem ninguém morto aqui não, está vivo, eu estou na presença dEle, eu estou vivo. E vai ser com o meu serviço. E as pedras? As pedras? O que diz lá em Coríntios? Porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. Então eu tenho uma arma que é de Deus para destruir isso. Eu tinha um monte de fortaleza, eu vim de um lar muito complicado, muito machucado. Quando eu me converti, eu tinha um monte de fortaleza, mas um monte. E fui destruindo uma por uma. Pega um martelete de Deus e acaba com elas. Vai desmontando, mas comece a fazer. Não ache que vai ser de hoje para amanhã, mas comece a fazer. Olha para o teu casamento, qual a mentira? É assim mesmo, o casamento é assim mesmo. Não, é uma mentira. Ela é tua companheira, ela é tua irmã e tua companheira, é uma com você. Assim ele é um com você. Não, vamos viver assim para o resto da vida, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Comece a desmontar essa primeira. Tira essa pedra. Porque já fizeram isso com você, trataram você assim. Mas você não vai tratar a tua esposa assim, você vai destruir essa pedra. Aí começa. Por que eu não tenho amigos? Também não estou falando para você ter muitos amigos, porque não é assim que a Bíblia ensina, mas eu estou falando, por que você não tem? Por que você não se relaciona? Quebra essa fortaleza. Por que eu não consigo ir na casa dos outros? Por que eu não consigo chamar ninguém para a minha casa? Eu vou quebrar essa pedra. Não é para levar todo mundo, mas você tem que ter liberdade, você tem que ter amigos, tem que ter irmãos. Se você não tem amigos e irmãos na igreja, alguma coisa está errada. Quem são seus amigos? Do mundo? Olha aí. Aí tem gente que fala assim, não, apóstolo, deixa eu falar uma coisa. Vou te falar uma verdade. Ainda fala assim para mim. Fala assim para mim. Vou te falar uma verdade. Às vezes é melhor o pessoal do mundo do que da igreja. Eu fico olhando. Eu falo, mato agora ou depois, Senhor? Como assim? É melhor a pessoa do mundo do que da igreja? Você está falando que desse mundaréu de gente aqui, o problema que você teve com um ou com outro, é melhor o que está no mundo que esse monte de irmãos que estão aqui, não só os que estão aqui, mas que estão em outras igrejas, que são nossos irmãos. É isso que você está querendo me dizer? Não é bem isso. Então, quebra essa pedra, cara. Que besteira que você está falando. Isso te impede de você ter relacionamento com os outros. Tira essas mentiras do diabo. Quando você acredita numa mentira, você está empoderando o mentiroso. Mas quando eu acredito numa verdade, eu estou empoderando aquele que é a verdade. Vamos orar? Eu quero ungir você nessa noite. Pode ficar em pé. Eu queria chamar, por favor, os pastores, presbíteros aqui para frente. E aí a gente vai orar. E aí qual é a mentira que o diabo colocou na sua vida? Não quero que qualquer um coloque a mão sobre a minha cabeça. Sabe por que a gente coloca óleo nas mãos? Exatamente para a gente falar assim, não sou eu não, é Deus. E vou te dizer também uma segunda verdade. Se alguém que estivesse aqui na frente não estivesse capacitado para estar aqui na frente, não estaria aqui na frente. O nosso ministério não é fácil não.
Isso não quer dizer que a gente não erre, porque você está olhando para alguém que erra. Eu estou dizendo que ninguém aqui é capcioso, vive no pecado. Então, receba. Se você nessa noite precisa de unção para quebrar essas pedras, vem para frente, pastor, presbíteros, diáconos, nós vamos orar por todos, amém? Que precisarem. E as nossas orações, elas precisam ser orações específicas, tá bom? Vocês que estão aqui na frente que vão orar, vamos com orações específicas. Senhor, quebra essas pedras. Não vamos pedir para Deus, destrói essas pedras. Nós não vamos ficar profetizando, a menos que Deus te dê alguma revelação, quem está aqui na frente. Aí se Deus der alguma revelação para vocês, que seja mais ampla, você fala para a pessoa assim, olha, quando eu terminar a oração, eu falo com você, tá bom? Então, por favor, venham mais para cá, os pastores, presbíteros, diáconos ungidos também podem orar e ungir. Nós vamos orar com quem precisa. E se você precisa, vem para frente que nós vamos orar por você. Amado Deus, nós abrimos esse momento na Tua presença. E de maneira muito, ó Deus, respeitosa e com temor e tremor, eu peço que o Senhor nos visite agora no poder do Teu Espírito, para que sejam quebradas as mentiras do diabo. Toda mentira que nós acreditamos e aceitamos e que empoderou o diabo, trazendo argumentos e fortalezas, eu peço que nesta noite o Senhor quebre isso. Então usa agora os teus filhos nessas declarações e no poder do teu Espírito manifesta isso, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Recebam, pode vir receber. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós nesse momento. Vem sobre nós o Espírito Santo. E você que não vai precisar vir para frente, porque você talvez olhe e fale assim, bom, meu caso não é tão sério, ou talvez você diga assim, eu nem preciso. Então você fale para Deus, Senhor, me usa. Fale para Deus, Senhor, eu quero que a minha vida seja usada pelo Senhor nesse culto racional. Eu quero esse sacrifício vivo, todos os dias na Tua presença. Eu quero que a minha vida seja esse sacrifício vivo. Fale para o Pai, Pai, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero fazer um culto, eu quero prestar um serviço ao Senhor, como Teu filho, de maneira lógica, de maneira coerente, e que isso traga bênçãos sobre as pessoas que estão à minha volta. Clame a Deus pela sua vida. Clame a Deus agora para que Deus te use poderosamente. Pai, em nome de Jesus, que essa semana de jejum seja uma semana, Senhor, de manifestações novas sobre as nossas vidas, por decisões novas, por momentos novos, por uma mente, Deus, coerente ao Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa no Senhor. Senhor, que esta unção nesta noite quebre essas pedras, quebre essas resistências, quebre essas fortalezas, quebre esses argumentos, quebre essas mentiras, quebre esse empoderamento do diabo, de demônios, de espíritos familiares. Saiam amarrados desse lugar em nome de Jesus. Todo o poder das trevas seja repreendido nesse lugar. Toda mentira do diabo saia desse lugar. Todo espírito maligno saia desse lugar, em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, daquele que venceu a morte, daquele que morreu na cruz, que triunfou sobre todo principado e potestade. Saia, saia, espírito de confusão, pedras de tormento, pedras de oposição ao Senhor, pedras mentirosas, sai agora, quebra, Senhor, destrói no poder do Teu Espírito, destrói o poder dessas mentiras, Senhor, quebra essas pedras, Senhor,
Anula essas mentiras agora, Senhor. Abre o caminho. Abre o caminho. Ore xaralabalabasore candaralaxaralabas. Rocolobalabalabassuri candaralabaxaralamaias. Quebra agora, Senhor. Quebra essas cadeias. Quebra agora, Senhor. Quebra agora, Senhor. Rabalabassuri candaralabalabas. Xerelebalabasuri candaralabaxaias. Quebra essas pedras mentirosas de que Deus não quer te usar no ministério. Quebra essas pedras mentirosas de que o seu tempo acabou. Quebra essas pedras mentirosas de que teu casamento acabou. Quebra essas pedras mentirosas de que essa doença vai te matar. Quebra essas pedras mentirosas de que você nunca vai ser bem sucedido. Quebra essas mentiras do diabo. Chorebaxaracandaralabás. Caia agora, caia todo argumento do diabo, toda mentira. Senhor, renova a nossa mente. Senhor, coloca por terra todo empoderamento de Satanás nessa noite. Tudo aquilo que o diabo empoderou, caia por terra. Rabalabassorecandaralaxaralabaias. Rocolobalabasurianderelebas. Espírito de Deus, se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Deixa o Espírito Santo se manifestar com palavras de sabedoria. Rakalabasurianderelebalabas. Orebashorecandaralabassurianderelebalabas. Quebra os argumentos, Senhor, do inimigo. Quebra, Senhor, tudo que o diabo tenta colocar sobre o nosso coração. Ó Deus, quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Destrói o poder das trevas, Senhor. Destrói em nome de Jesus, Senhor. Rabalabasuricandaralaxaias. Vamos cantar aquela música em português, é Oceans, eu não sei qual que é. Qual que é? Pega a letra da música aí pra gente, Oceano, por favor. Só músicos, tá bom? Músicos e a Gessiane. O restante nós não precisamos, mas cadê a G? Tá orando? Pode continuar orando. Abre seu coração. Vamos entregar esse culto a Deus. Amém? Abre seu coração. Você que não vai vir para frente, eu não preciso ir para frente. Mas eu tenho questões na minha vida que eu falo para Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Nós temos ouvido nesses últimos anos, irmãos, por causa da pandemia, muito sobre mentir, sobre o medo. E o medo é um problema, nós temos que falar sobre medo mesmo. Mas nós temos falado pouco sobre a mentira do diabo que tem nos travado. Porque o medo tem sido por causa dessas mentiras. Não adianta tentar colocar o medo fora se você está debaixo de uma mentira, o medo vai voltar. Então eu tenho que ser renovado aqui. Eu quero prestar um culto a Deus racional. Eu vou prestar um culto racional. Amém? Deixe o Espírito Santo se mover. Não deixe a sua mente racional te levar para qualquer outro lugar. É aqui, ó. O Espírito Santo está aqui. O Senhor disse que onde nós estivéssemos reunidos, o Espírito Santo estaria com a gente. Ele está agora aqui para te socorrer, para te ajudar. Então tira toda a mentira, todo argumento do diabo, coloca por terra.
Coloca a letra para mim aí, coloca a letra. Por favor. Obrigado. Adore o Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Faz tua obra entre nós, Espírito Santo. Age sobre nós, Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vai quebrando toda pedra, vai quebrando toda resistência, toda mentira do diabo, vai colocando por terra. Essas são as verdades de Deus. Tu és meu. Antes de cantar essa parte, você já deixa a letra aí, meu filho. Deixa a letra. Obrigado. Antes de nós cantarmos essa parte, você já pensou nessa letra? Guia-me para que em tudo em ti confie. Pode mudar. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Então faça desse cântico agora, esse final, uma verdade. Tira essas pedras mentirosas. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do
que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluias. Aleluias. Eu quero entregar uma palavra aqui do Espírito Santo para algumas pessoas. Uma das palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração para entregar é que nós temos... Eu não consegui entender se é uma ou duas pessoas. Eu não acredito que seja só uma. Mas alguém que está sendo perseguido pela morte com relação à doença. E você tem uma perseguição sobre você. Não é sobre alguém da sua família, sobre um amigo, sobre você. Você olha para você e você fala assim: eu vou morrer. Eu vou ficar doente e vou morrer. Ou essa doença vai me matar. Eu quero te entregar essa palavra. Essa é uma mentira do diabo sobre a tua alma. O Pai manda te dizer: não é isso que vai acontecer com você. Sai desse ringue, filho. Sai dessa briga. Confia no Pai. Não é assim que vai acontecer com você. Eu recebi também outras direções, mas são muito pessoais. Eu vou entregar depois para algumas pessoas. Eu quero te abençoar para que você possa ir para sua casa. Essa semana continuamos o nosso jejum. Vamos jejuar de amanhã até semana que vem. Eu vou falar para vocês como que eu estou fazendo o meu jejum. Talvez seja uma ideia para você. O meu jejum tem sido de segunda, quarta e sexta. Eu só janto, chego para janta. O resto do dia eu fico em separação, em jejum, não é separação, jejum. Sábado e domingo eu não faço jejum, porque eu estou na igreja, estou com os irmãos. Então, separe um dia da semana. Eu não consigo, apóstolo, eu não consigo fazer. Se você é diabético, você tem problema de glicemia, você não pode fazer jejum. Então o que eu faço? Faça separações pequenas. O Senhor vai, Ele sabe da tua condição. Peça para Deus te curar dessa diabetes. Peça oração aqui na frente para você ser curado dessa diabetes, para que você possa jejuar. Mas zere o teu corpo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Amado Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada um agora na volta para sua casa. Senhor, nós queremos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós. E queremos pedir que o Senhor renove a nossa mente. Queremos viver como o Senhor quer, através de um culto racional, através de sacrifícios vivos, na Tua presença, a nossa vida. Abençoa cada um na volta para sua casa. Abençoa essas famílias. E que venha, ó Deus, um novo tempo sobre eles, com palavras novas, sentimentos novos. Abençoa cada um na volta para sua casa. Protege cada varão que está aqui, Senhor, cada líder de família. Abençoa a vida desses homens. Abençoa a vida de suas esposas. Abençoa a vida dos maridos que não estão aqui, Senhor, que não são nem crentes. Abençoa a vida deles. Abençoa as esposas. Abençoa os filhos. Guarda-nos de todo mal.
e que seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu, e toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus, amém. Vai na paz, Deus te abençoe, aleluia. Se você precisa de alguma oração que nós não fizemos, você vem para frente que nós vamos orar por você, amém? Deus te abençoe, vai na paz. Sábado que vem nós temos rede de jovens. Tudo bem, pessoal? Pessoal que é jovem, você que tem filho jovem, mande aqui para a rede. Rede de jovens, rede de adolescentes, rede de juniores. E tem o lanche. Verdade.